orar. Senhor, obrigado por esta linda melodia, por esta maravilhosa mensagem que alegra o nosso coração. Nesta manhã, neste dia, podendo nós contemplar o que nos aguarda. Pedimos, ó Deus, que nos guies pela Tua Palavra, na nossa esperança, na nossa alegria que é Jesus Cristo, o Seu regresso, a nossa ida para Ti. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Vamos voltar a olhar para estes versículos que falam sobre a salvação. Temos esta expressão aqui, para salvação. Nós vamos voltar a lembrar destes versículos. Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então são estas duas expressões que estão na palavra do Senhor e que nós queremos lembrar hoje. É para a salvação que o Evangelho nos foi dado. Esta mensagem acerca de Jesus foi-nos dada para a salvação de todo o que crê. Qualquer pessoa, qualquer nacionalidade, qualquer idade, que creia, que tenha condições de ouvir, de entender, de crer, de depositar a sua fé, a sua confiança em Jesus, essa pessoa é salva. É para a salvação que o Evangelho foi dado. O justo viverá por fé. É sobre vida. É viver pela fé, é viver para sempre, é viver eternamente. É sobre vida que fala o Evangelho. É sobre vida eterna que nós vamos falar hoje, sobre o céu, como nós acabamos de cantar, esse brilho celeste, essa glória divina. Nós fizemos aquelas perguntas que aprendemos a fazer para introduzir o Evangelho. Quando nós perguntamos a alguém, já chegou a um ponto na sua vida espiritual em que poderia afirmar, dizer com certeza que se morresse hoje iria para o céu? A pergunta é, por que alguém deve desejar ir para o céu? Por que o céu? Por que querer ir para o céu? Por que esperar ir para o céu? O que é que isso significa, ir para o céu? O que é que se faz no céu? Vamos procurar responder à luz da Bíblia a essas perguntas. Outra pergunta que é feita, suponhamos que morresse hoje e se apresentasse diante de Deus e Ele lhe perguntasse por que é que eu devo deixá-lo entrar no meu céu. O que é que lhe responderia? Então, qual é o sistema de crenças da pessoa? Como é que ela acredita? O que é que ela pensa acerca de o que é necessário para ser salvo? O que é necessário para ir para o céu? Mas por que é que ela iria querer ir para o céu? Por que é que ela há de querer ter a vida eterna? Então, por que desejar isso? Nós aprendemos com as Escrituras que ir para o céu é sinónimo de ter a vida eterna. Talvez o texto mais famoso da Bíblia sobre salvação é João 3,16. Alguns de nós temos esse texto decorado e ele fala sobre essa recompensa, essa alegria que é ter a vida eterna, que é o contrário de perecer, de ser destruído, de desaparecer. O contrário de perecer é ter a vida eterna, é ir para o céu. Nas palavras do Senhor Jesus, Ele diz, eu dou a vida eterna. João 10, Ele diz, sou eu que dou a vida eterna, sou eu que dou o céu e jamais perecerão. Ninguém arrebatará da minha mão aquele que crê em mim, aquele que é meu, que é minha ovelha, que é meu discípulo. Ninguém arrebata da minha mão. Sou eu que dou a vida eterna. Em Mateus 6, o Senhor Jesus fala de tesouros e daquilo que nós valorizamos aqui na terra, mas Ele diz que nós devemos aprender a valorizar e a entesourar as nossas riquezas, os nossos bens, a pensar no céu e a guardá-las no céu, então onde não há ninguém que possa roubar, retirar essa alegria, tirar esse privilégio de usufruir de algo bom. Mas talvez as palavras mais claras sobre vida eterna, na boca de Jesus, estão em Lucas 23, 43. Aquele homem que estava, um deles crucificado ao lado de Jesus, havia dois homens crucificados ao lado de Jesus, um deles blasfemava e procurava ainda provocar Jesus, ridicularizá-lo, e o outro, percebendo que era injusto o que estava a ser feito, percebeu quem era Jesus e pediu que Jesus se lembrasse dele.
E o Senhor Jesus então disse: ainda hoje estarás comigo. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo na vida eterna. Essa palavra paraíso, ela literalmente significa um parque, uma reserva, um lugar com sombra, bem irrigado, bem regado. É um jardim, um parque de recreação, onde há alegria. Essa é a palavra grega, baseada numa palavra hebraica que Jesus usou. Naquela cultura do Oriente, usava-se esta ideia de um bosque, de um parque. Era uma região de caça onde os animais estavam para que os caçadores pudessem também caçá-los, mas era uma região agradável. De acordo com os pais da igreja, os primeiros cristãos, aqueles que escreveram os primeiros documentos também, que ensinaram os primeiros discípulos, o paraíso no qual os nossos primeiros pais habitaram antes da queda, ainda existe. Esse lugar, esse jardim de Deus, esse paraíso de Deus ainda existe. Não sobre a terra ou nos céus, mas acima e além do mundo. É algo que se tornou espiritual, algo que existe, e era apenas uma sombra que existia aqui na terra. Mas o paraíso, aquele lugar ideal para a vida na terra, ele existe no céu. Então entrar no céu é igual a ter a vida eterna. Na carta aos Romanos nós encontramos essa expressão ter a vida eterna várias vezes. Em Romanos 2, versículos 5 a 7, fala do juízo de Deus, que Ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, mas também Ele dará a vida eterna àqueles que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Aqueles que perseveram em fazer o bem são aqueles que têm o Espírito Santo em si. Ninguém persevera em fazer o bem se Deus não estiver nele a agir para o bem. E alguém que está em Deus e que tem Deus nele é alguém que procura glória, brilho divino. Esse brilho celeste, honra e incorruptibilidade, não há fim, é eterna, não se corrompe, não se desgasta, não se perverte, não perece. Versículo 10, glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, a todos, judeus, gentios, todos os que têm Deus, os que praticam o bem porque estão em Cristo, todos terão glória, honra e paz. Essa é uma descrição da vida eterna que Paulo faz nesta carta aos Romanos, no capítulo 5. Fala em graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É em Cristo que há essa vida eterna, que se tem acesso ao céu. Romanos 6, 22. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, deixaram de ser escravos do pecado, passaram a ser escravos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, apontando para a glorificação, para aquilo que virá depois da história na terra, vem o tempo de glória, o tempo de alegria, o tempo de vida sem fim. Capítulo 8, versículo 18. Para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, diz Paulo. Pensando no céu, pensando no que está por vir, na vida eterna, ele diz que não há nada na terra que se possa comparar com o que está por vir. Essa é a percepção de um homem que tem Deus e que tem o Espírito de Deus nele, que tem uma revelação acerca do futuro. Paulo diz que há algo muito maior a aguardar o crente. Versículo 24, na esperança fomos salvos. Ora, na esperança que se vê, ou esperança que se vê, não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E nós aguardamos o quê? O quê? O paraíso, o céu, a vida eterna. Nós esperamos, nós não vemos ainda, mas nós aguardamos porque temos fé. Mais à frente, capítulo 8 ainda, versículo 29. Aos que de antemão conheceu. E aqui a descrição da salvação. Como é que chegamos à glorificação? Pelo conhecimento de Deus. O conhecimento está muito associado ao amor. Amar quem conhece. Deus ama. E é uma linguagem usada inclusive para o casal, para o relacionamento conjugal. O homem que ama a mulher, que a conhece, é uma linguagem bíblica para falar desse conhecimento, dessa união. Essa decisão de se dar. E então Deus decidiu conhecer alguns, dar a sua vida, amar alguns.
aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E trata como no passado algo que ainda está no futuro. A glória ainda está por vir, mas Paulo já trata como um facto, algo consumado. Ainda não chegou à glória. A igreja ainda não está lá, o crente, o discípulo ainda não chegou lá, mas já é tido como glorificado, como coberto desse brilho e dessa glória divina. Capítulo 9, versículo 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Deus preparou algumas pessoas para receberem a sua glória, para serem introduzidas na sua glória. Deus deu a conhecer as riquezas da sua glória, para nós pensarmos sobre elas. Algo que já foi preparado de antemão, previamente. Nós ainda não vemos, nós ainda não estamos lá, mas já temos condições de chegar lá pela fé, de ver algo pela fé com os olhos da fé. E de novo, essa ideia da esperança, capítulo 13, versículo 11. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. À medida que vamos vivendo, à medida que vamos envelhecendo, que nos vamos aproximando da morte, ou nos vamos aproximando do retorno de Jesus, está mais perto a nossa salvação. Então é hora de despertar desse sono, dessa anestesia que a nossa carne, muitas vezes, o nosso pecado, este mundo, tenta provocar em nós. Um sono da alma, um sono da mente, um sono para a vida. Deixar de prestar atenção às coisas que precisamos fazer para nos preparar para viver à luz da glória que nos aguarda. E voltando então àquele texto que nós já mencionamos, já lemos, quando Jesus fala do paraíso, fala desse lugar, desse parque, como nós descobrimos, desse bosque, desse lugar maravilhoso. Porquê desejar entrar nesse lugar? Porquê desejar ter a vida eterna? Então, o que é o céu? O que é esse lugar? O que é esse paraíso onde Jesus disse que alguém naquele dia mesmo estaria com ele, já que ele iria partir, ele iria morrer, o seu espírito deixaria aquele corpo, estaria nesse lugar. O que é esse lugar? O céu é um lugar descrito na Bíblia como algo real, um lugar real, é realidade. A palavra céu é encontrada 276 vezes, só no Novo Testamento. A Escritura refere-se a 3 céus. A Escritura, então, fala de um céu, um terceiro céu, que é literalmente mencionado por Paulo. Paulo diz, eu fui arrebatado até ao terceiro céu, mas Paulo menciona que foi proibido de revelar o que lá viveu. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 12. Nessa carta, Paulo conta o seu testemunho e ele disse que foi a esse lugar, o terceiro céu, e ele esteve lá, não tinha autorização para falar sobre esse lugar. Mas se existe então um terceiro céu, deve haver também os outros 2 céus. Em alguns comentários, algumas pessoas a pensar, a ler a Bíblia e a comentar sobre esses outros céus, elas sugerem, e nós sugerimos também, lendo a Bíblia, que o primeiro e mais frequentemente referido no Antigo Testamento como céu é o firmamento. É esse o céu onde estão as nuvens, a área através da qual as aves voam. É aquilo que nós podemos ver facilmente olhando para cima. É o céu que nós podemos contemplar, onde há as aves e as nuvens. O segundo céu seria esse espaço interestelar, nem sempre visto com os nossos olhos, mas à noite podendo ter uma noção do que é esse segundo céu. O espaço sideral, onde estão as estrelas, os planetas, morada então de objetos celestiais, esses objetos que Deus criou, enormes, avassaladoramente grandes, algo que nos humilha quando pensamos no tamanho do universo e que os telescópios e a ciência vai descobrindo o tamanho do universo, é algo que nos humilha, pensando na grandeza do mundo, desse segundo céu,
Já o primeiro é tão grande, quando nós vemos um avião de perto, ele é tão grande um avião. Quando vemos um avião lá em cima no céu, é tão pequeno. É essa a nossa reação diante da natureza criada por Deus. É algo que nos assombra e nós sentimos-nos realmente pequenos. Em Gênesis 1:14, então, há essa menção a esse primeiro céu. E em Gênesis 1, Deus criou as aves, mas depois tem a menção dos luzeiros, dos planetas. O terceiro céu, e é sobre esse que nós estamos a falar hoje, cuja localização não é revelada, é o lugar da morada de Deus. E Jesus prometeu preparar um lugar para os verdadeiros cristãos nesse lugar, nesse céu, nessa morada. Em João 14:2 ele diz: na casa do meu Pai. Então, o terceiro céu refere-se à casa do Pai. É a casa de Deus, é o paraíso de Deus, é esse parque de Deus. O céu é o destino dos santos do Antigo Testamento que morreram a confiar nas promessas acerca do Redentor, do Messias. Aqueles que morreram com fé que viria o Messias, que Deus iria enviar o Salvador. Esses também estão nesse lugar, nesse paraíso, nesse céu. É assim que crê a Igreja. Quem crê em Cristo, quem acreditava e quem acredita em Cristo nunca perecerá, mas terá a vida eterna. Nós já lemos isso em João capítulo 3, versículo 16. O apóstolo João teve o privilégio de ver e escrever sobre esse lugar, sobre a cidade celestial. Em Apocalipse 21, João testemunhou que o céu, a nova terra, possui a glória de Deus. A própria presença de Deus, porque o céu não tem noite e o próprio Senhor é a luz, o sol e a lua já não são necessários. Que privilégio este homem teve. Foi-lhe revelado algo sobre o que nos aguarda. E sabemos o estado em que ele ficou, assombrado também. Ele achou até que ia morrer. Ele desmaiou, ele sentiu-se frágil, fraco. Mas Deus deu-lhe autorização para revelar alguma coisa sobre o que nos aguarda. Então o livro de Apocalipse, especialmente o final do livro de Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo, contém informação acerca do terceiro céu, desse lugar. A cidade, que é uma outra expressão para nos referirmos ao céu, à Nova Jerusalém, essa cidade, ela está repleta do brilho de pedras preciosas, de jaspe cristalino. O céu, ou a Nova Jerusalém, tem 12 portas, 12 fundamentos. O paraíso do Jardim do Éden é restaurado. O rio da água da vida corre livremente e a árvore da vida está novamente disponível, dando fruto todos os meses, com folhas que curam os povos. Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Por muito eloquente que João fosse na sua descrição do céu, a realidade do céu, ela está muito além da capacidade do homem finito, como eu sou, como nós somos, de descrever essa realidade. Ele foi eloquente, ele recebeu palavras vindas do Espírito Santo, mas ainda assim é limitado. Porque Deus diz, através de Paulo, e isso está escrito, que nem olhos viram, então os olhos de João não viram, os olhos de Paulo, que entrou no terceiro céu, não viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há algo maior, infinitamente maior, do que nós podemos ver, ouvir, imaginar, que está preparado por Deus para aqueles que o amam, aqueles que estão gratos a Deus pela salvação. Aqueles que querem agradar a Deus porque são de Jesus, porque foram alcançados por esta mensagem poderosa que salva. O céu é um lugar de já não. Já não haverá lágrimas, já não haverá dor, já não haverá tristeza, já não haverá mais separação, porque a morte será vencida, já não haverá morte. Contudo, a melhor coisa do céu é a presença do nosso Senhor e Salvador. Em 1 João capítulo 3, nós lemos assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa
é a grande expectativa que o crente deve ter, é ver Jesus, ver como Ele é, ver quem Ele é e como Ele é. É isso que nós devemos nutrir em relação à nossa fé, à nossa esperança de estar no céu. É ver o Senhor, é ver Jesus, ver a sua glória, é apreciar a sua beleza. Estaremos face a face com o Cordeiro de Deus que nos amou e se sacrificou para que possamos desfrutar da sua presença no céu para sempre, para toda a eternidade, para a vida eterna que não acaba. Essa é a grande mensagem acerca da glorificação, da salvação eterna, da vida eterna, do céu, do paraíso. É estar com Jesus, é contemplá-lo, é pensar no seu amor, em todos os benefícios da sua graça, da sua bondade, mas o maior deles é ter uma vida que não acaba. E uma vida num lugar aprazível, num lugar de prazer, num lugar de alegria, num lugar de paz, de honra, um lugar de glória. O termo céu é usado nas Escrituras para se referir então a 3 esferas. O Salmo 104, versículo 12, fala das aves do céu. Este seria o primeiro céu, a atmosfera da terra. Isaías 13:10 fala das estrelas e constelações dos céus, esse segundo céu, essa outra dimensão. E Apocalipse 11, versículo 19, descreve a abertura do santuário de Deus no céu. O terceiro céu é o lugar da moradia de Deus. Outras passagens, então, para nos lembrar dessas 3 dimensões ou dessas 3 esferas de existência, de vida. E a mais importante, sem dúvida, que é essa descrição da vida eterna do céu. Algumas pessoas acham que os carismáticos, alguns cristãos mais pentecostais, eles falam do segundo céu de uma forma diferente, não do espaço. Eles incluem o espaço e a atmosfera e aquilo que nós vemos onde os pássaros voam como um céu só, e falam do segundo céu como um lugar onde existem os espíritos, onde se movem os anjos. Então eles fazem uma certa categorização de níveis de existência. Portanto, os anjos ou demónios que estão neste ambiente mais em contacto com a terra estão no nível inferior. Eles acham que os demónios mais poderosos estão num outro patamar. Estão, portanto, nesse segundo céu, esse lugar de governo dos anjos. Mas a Bíblia, essa categorização de fazer esse tipo de níveis, de descrever esses níveis, vai além do que a Bíblia diz. A Bíblia nunca afirma, nunca nunca narra nada semelhante. Ela não usa o termo segundo céu. A Bíblia não usa. Fala do terceiro céu, mas não usa a expressão segundo céu. O que aquelas pessoas que procuram profecias ou novas revelações de Deus, isto é um parênteses importante aqui. Porque há pessoas que estão à espera de receber novidades, querem novas revelações. Mas essas pessoas que procuram profecias, novas revelações de Deus, enganam-se a si próprios. Porque nós sabemos e nós acreditamos que Deus falou, o cânon da Bíblia está fechado. Não é para acrescentar nada, não é para retirar nada. Há linguagem bem concreta, bem até dura acerca de quem tentar acrescentar algo, tirar algo daquilo que Deus disse por meio dos seus profetas, dos seus apóstolos, do seu Espírito. Deus falou, o cânon da Bíblia está fechado, nós não precisamos de uma nova palavra de Deus. O que nós precisamos é de conhecer e obedecer a sua velha palavra, que nós sabemos que é sempre nova, que é sempre atual. A palavra não precisa de atualização, ela não precisa ser renovada, ela é sempre viva e ela é atual. A palavra de Deus não muda, ela permanece para sempre. Então é isso que nós acreditamos, é nisso que nós descansamos, é isso que nós também declaramos. Essa é a nossa profecia. É falar das velhas verdades, da velha palavra que não muda. É assim que alguém fala da parte de Deus, ensinando o que a Bíblia diz, repetindo a palavra de Deus com fidelidade, sem acrescentar e sem tirar nada. Muitas pessoas perguntam se nós vamos comer, se vamos ter comida no céu, porque comer não só é necessário para se manter vivo, como também é muito agradável.
Então, uma vez que comer é tão agradável, muitas pessoas concluem que o que é agradável na terra, uma dessas coisas é comer, ou o relacionamento sexual, ou relações familiares, estar em família, estará naturalmente presente no céu. Então há dúvidas que nós temos se essas coisas que dão muito prazer na terra, se também as teremos no céu. Então houve e tem havido pessoas a refletir, a olhar para a Bíblia e a procurar responder a essas perguntas. Então, pelo facto de não haver casamento no céu, e falando sobre a vida conjugal e sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher, nós supomos, e é uma suposição, uma conclusão lógica de quem lê a Bíblia com atenção, que pelo menos duas coisas são importantes acerca desse assunto do casamento. Não haverá procriação no céu, isso é uma afirmação bíblica. O número dos remidos já foi estabelecido por Deus e foi fechado. E sem morte não haverá necessidade de propagar a raça humana. Ela existe e ela não vai deixar de existir. Porque há ressurreição, quem está na vida eterna vai continuar a viver eternamente. Uma segunda afirmação: não haverá relações sexuais no céu, porque os apetites e desejos deste mundo darão lugar a delícias mais elevadas e infinitamente mais gratificantes no mundo vindouro. Essa é uma conclusão, uma suposição lógica. Há algo maior para ser experimentado no céu. Se Deus fez algo tão bom para ser experimentado aqui na terra, como comida e outras delícias que os homens podem experimentar, nós concluímos, nós confiamos que Deus tem algo muito maior, muito melhor a aguardar os seus filhos na eternidade, no paraíso, nesse parque de Deus, no paraíso de Deus. Então, embora a Bíblia não nos dê uma resposta detalhada à questão de comer no céu, algumas observações das Escrituras podem ajudar. É interessante notar que quando o Senhor Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, pouco antes da sua crucificação, ele referiu-se a comer e beber no reino. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Então, no reino parece que haverá essa oportunidade. Parece, ou acreditamos que haverá realmente uma oportunidade de comer ou beber algo físico. O reino milenar terreno está certamente em vista aqui nesta passagem. Nisto que Jesus é sobre o reino em que Ele vai reinar, que é parte da eternidade. Ainda não estamos no estado final, mas Jesus falou sobre o reino. E nesse reino, todos os que são os seus seguidores, os seus discípulos, já terão recebido os seus corpos da ressurreição, o corpo que vai viver para sempre. E nessa afirmação parece que nós, nos nossos corpos glorificados, nós comeremos, beberemos, sim, no reino. Mas e quanto ao reino celestial, portanto, e quanto à Nova Jerusalém, esse lugar está do final eterno? Quando o apóstolo João recebeu essa visão da Nova Jerusalém, foi-lhe mostrado o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, porque ali está a árvore da vida. Ela dá fruto e tem folhas que servem para a cura das nações. O texto não diz se nós vamos realmente comer o fruto da árvore da vida, mas, obviamente, é uma possibilidade, porque se é um fruto é para ser comido. O texto não diz, então, claramente, se nós vamos comer no céu. Nós não sabemos ao certo. Algumas pessoas supõem que a nossa dieta será como a dieta que Adão e Eva tiveram no paraíso antes da queda. Nós lemos lá em Gênesis 1, eu tenho-vos dado, diz o Senhor Deus, eu tenho-vos dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Ervas, fruta. Mas no fim das contas, nós realmente não sabemos o que é que vamos comer, ou se realmente vamos comer no céu. Porquê? Porque os crentes só conhecem em parte. Nós só conhecemos em parte. Isso está dito por Paulo, instruindo a igreja na primeira carta aos Coríntios. Capítulo 13 tem esta frase. Em parte nós conhecemos. Nós não conhecemos tudo. Nós só temos uma parte da revelação. Nós não sabemos tudo acerca do futuro, acerca do céu. Conhecemos uma parte. A alegria de estar para sempre com o nosso Senhor, que é o pão da vida,
está muito além das nossas limitadas capacidades de compreensão, pois ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E uma das descrições dele, do nosso Senhor, é que Ele é o pão da vida. E o pão é para alimento. Outra pergunta relacionada sobre o estado eterno e sobre o céu é sobre o sono. É outra das coisas que dá prazer e que nós precisamos. Agora, sabemos que o sono não será necessário devido à exaustão ou à fraqueza, porque os nossos corpos serão perfeitos como o corpo de Jesus após a ressurreição. E no final dos evangelhos, especialmente no evangelho de Lucas, temos uma descrição mais detalhada até do que Jesus fez com o seu corpo ressurreto. Então não vai haver cansaço, não vai haver essa fraqueza, essa limitação. Mas o facto é que nós não sabemos o suficiente das Escrituras para afirmar definitivamente se vamos ou não dormir no céu, no milénio ou no estado eterno. Essa é uma das milhares de perguntas. Alguém disse assim, a comentar este texto, a tentar responder esta pergunta. Esta é uma das milhares de perguntas se vamos dormir ou não no estado eterno, no céu. Mas esta é uma das muitas perguntas que nós veremos respondida no céu. Mas uma coisa é certa. Quando nós virmos Jesus pela primeira vez, dormir será a última coisa em que nós pensaremos. Eu creio nisso. Quando virmos Jesus pela primeira vez, dormir será a última coisa a pensar. Porque há algo tão grande para ser visto. Porque Ele é maior do que Ele criou. Ele é maior do que nós. Se nós temos algum prazer e algum deslumbre na criação, nós vamos estar com o Criador, que pode fazer tudo e mais alguma coisa, segundo o seu poder, segundo a sua graça, segundo a sua grandeza. Então, sem dúvida que nós não vamos querer dormir, não vamos pensar em dormir. Como nós já lemos então, em Lucas 23, Jesus usou a palavra paraíso, estarás comigo no paraíso, esse parque. É o paraíso de Deus, é o parque de Deus. A questão é que Jesus escolheu e usou a palavra cujo significado aponta para um lugar de diversão, um lugar de prazer. Não um parque qualquer, mas é o parque de Deus. É o paraíso de Deus. É literalmente o que está em Apocalipse 2:7. Será um lugar de felicidade futura. Então a pergunta é, será que um parque parece um lugar chato? Será que quando se pensa num parque, pensa-se em tédio? Falo com uma criança para ver se ela fica entediada quando se fala num parque. Mas é um parque especial. É o parque de Deus. E o que se deve fazer nesse parque, aquilo que nos vai alegrar e que vai alegrar Deus, está relacionado com a adoração. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É isto que vai dar alegria a Deus. É isto que dá alegria a Deus, receber o nosso culto, a nossa adoração. E é isso que nos dará alegria também. Alegria que nós não vamos ter vergonha. O ponto é esse. Se nós conseguimos ter alegria a cantar hinos como o que cantamos há pouco, ou que vamos cantar a seguir, se nós conseguimos sentir alegria num ambiente como este, momentos de prazer, é um vislumbre daquilo que teremos para a eternidade. Aí nós já podemos mensurar, medir um pouco de como será a nossa vida eterna. E este tipo de prazer que nós temos em ambientes como este é um prazer que não nos envergonha, não nos deixa com remorsos, não nos humilha. É um prazer, é uma alegria, é uma diversão que nos anima, que nos dá força, que nos encoraja, que nos consola. É esse tipo de prazer que estamos a falar, é esse tipo de alegria, de bem-aventurança. E Jesus disse então que o que devemos fazer como discípulos é adorar o Senhor. Foi isso que Ele procurou fazer na sua experiência na terra. Adorar o Pai, adorar Deus. A adoração é algo que acontece no coração. Não é apenas palavras, não é repetir letras de cânticos, não é apenas ideias, mas é algo interno, é algo genuíno, é algo verdadeiro. A verdadeira adoração é em espírito, é dentro, é interna, é de coração. Ela não é percebida.
É por isso que nós temos tanta cautela, tanto cuidado com essas expressões apenas exteriores de louvor, de adoração. Nós temos aprendido a ter cautela com isso. Porque vemos alguém a levantar as mãos, a cantar alto, a chorar, a rir. Não necessariamente essa pessoa está a experimentar um prazer que vem do Senhor porque está a adorar genuinamente o Senhor. Mas também não necessariamente ela não está. Nós não podemos julgar o coração. Agora, se nós não temos prazer em adorar o Senhor sozinhos, a ler a palavra, a cantar sozinhos, só nós e o Senhor, se nós não conseguimos ter alegria a falar das coisas do Senhor em outros ambientes que não o do culto público, em que há testemunhas, nós temos que sondar o nosso coração. Será que realmente eu tenho alegria no Senhor? Será que eu tenho realmente um espírito de adorador? Esse é o exercício que eu preciso fazer, que nós precisamos fazer como igreja. Porque no futuro, os seus servos o servirão. A palavra servir é uma palavra sinónimo de adoração. Latreu, latria, idolatria. Essa ideia de latria tem a ver com um serviço religioso, um serviço de veneração, de adoração. E é isso que os servos, os discípulos, os escravos de Deus, os salvos, os justificados, os escolhidos farão. A visão do futuro é essa, é servir a Deus, é adorar a Deus. Os seus servos o servirão. Essa é a imagem mais clara que nós temos acerca do céu e do que nos aguarda, para sempre, e sempre, e sempre, sem fim. É uma vida eterna que não acaba. Nunca mais haverá maldição. Nós somos incapazes de servir plenamente a Deus nesta vida por causa do pecado, mas no céu nós somos lembrados que não haverá mais pecado. Já não estaremos amaldiçoados com este corpo, com esta corrupção que está em nós. Nós já não estaremos mais sob a maldição do pecado, por isso tudo o que nós fizermos no céu será verdadeira adoração. Nunca seremos motivados por outra coisa que não seja o nosso amor por Deus. Não estaremos motivados pelo que os outros pensam. Não estaremos motivados simplesmente por mimetismo, imitação, pura imitação, que nós naturalmente fazemos. Nós somos humanos, nós imitamos-nos uns aos outros. Mas não será apenas por mera imitação, não será por reflexo, não será com objetivos falsos, hipócritas que nós estaremos a cantar, a ir à igreja, a adorar. Será algo genuíno, porque não há maldição do pecado. Tudo o que nós fizermos será por amor verdadeiro, genuíno a Deus, não manchado pela nossa natureza pecaminosa. Então, o que é que nós faremos no céu? Nós sabemos que aprender coisas novas, aprender é algo maravilhoso. É algo que nos encanta. Se há coisas que nos faz soltar um som de admiração, o eureka, mas um desabafo, às vezes, um grito, é quando nós descobrimos alguma coisa, quando aprendemos como funciona alguma coisa. Aprender é algo maravilhoso. Aprender acerca de alguma coisa, como usar alguma coisa, como lidar com alguém, é algo maravilhoso. Aprender é algo muito bom. A pergunta que Paulo faz em Romanos 11 é: quem conheceu a mente do Senhor? Quem já aprendeu tudo acerca do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem é capaz de conhecer a Deus o suficiente, conhecer a verdade o suficiente para poder aconselhar, ensinar o Senhor? Quem conheceu essa mente infinita, eterna, omnisciente, que sabe tudo o que é possível saber? Nele, no Senhor, em Jesus, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Deus é descrito em Isaías 57 como o alto, o sublime, que habita a eternidade. Deus é maior do que o para sempre. Ele está além do para sempre. Será necessária a eternidade para podermos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o seu amor. Está para além da nossa capacidade. Em outras palavras, nós nunca deixaremos de aprender. Nunca deixaremos de ter essa sensação de espanto, de alegria, de prazer em aprender coisas novas acerca do Senhor. Porque Ele é infinito, Ele é eterno e Ele é bom.
A palavra de Deus diz que nós não teremos de estar sozinhos no seu paraíso, porque nesse paraíso, nesse lugar, nós conheceremos como somos conhecidos. Isto parece indicar que nós conheceremos os nossos amigos, familiares, e conheceremos plenamente. Ou seja, em outras palavras, não há necessidade de segredos no céu. Não vai haver nenhum segredo. Não há nada que nos leva a sentir vergonha, precisa ser escondido. Não há nada a esconder. Teremos a eternidade para interagir com uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E se alguém gosta de aprender línguas, vai ter ali uma oportunidade maravilhosa para ouvir outras línguas, nós acreditamos. Vamos ver uma multidão de gente ali. Interagir com essas pessoas, conhecê-las e conhecê-las plenamente, conhecê-las completamente. Não admira que o céu seja um lugar de aprendizagem infinita. Só o facto de conhecer todas estas pessoas implicará a eternidade. Não sei se já ouviram falar de quantas pessoas já viveram na Terra, cujas almas já partiram, já não estão aqui na Terra. Já fizeram um cálculo e é difícil chegar a esse valor. Eu ouvi falar em 80 bilhões, um estudo que fizeram. Mas com certeza que é muita gente. Muita gente já passou por aqui. Muitas almas. E um grupo, uma grande multidão, nós não sabemos quantas. A Bíblia não fala em números, só fala em grande multidão. Essa é a expressão. De pessoas que nós teremos a oportunidade de interagir. Para além do próprio Deus, há pessoas com quem nós vamos interagir. Qualquer outra antecipação sobre o que nós faremos no parque eterno de Deus, ou seja, no céu, será grandemente superada quando o Rei disser aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É algo que já preparado, esse lugar, esse parque, esse paraíso, está preparado pelo Senhor. O que quer que nós venhamos a fazer no céu, podemos estar certos de que será maravilhoso para além da nossa imaginação. Será melhor do que aquilo que nós podemos imaginar. Em Lucas 16, Jesus conta a história de alguém que foi para o céu, para o seio de Abraão, outra expressão bíblica para se referir a esse lugar. E é descrito como um lugar de consolo. Essa pessoa, Lázaro, o nome desse personagem, ele está aqui e está consolado. É isso que Jesus diz acerca desse lugar. E em 2 Coríntios, capítulo 5, um texto importante sobre esse lugar, sobre esse estado, versículo 1 diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Mas antes de voltarmos a pensar nessa casa não feita por mãos, essa casa eterna, vamos pensar nessa expressão: se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. É uma referência ao corpo. E eu ouvi uma história recentemente de uma classe da escola dominical, na EBD, e tudo organizado por idades, e aquela era a classe do 5º ano. Então crianças talvez com 9, 10, 11 anos, pode variar aí, mas era o 5º ano da escola bíblica dominical. Então criancinhas aí com essa idade, já com uma mente questionadora e atenta. E a professora da escola dominical, ela estava a falar, era uma aula sobre o céu, uma lição sobre a vida eterna, sobre o céu. E para interagir com as crianças, ela fez algumas perguntas. Meninos, se eu vender tudo o que eu tenho, se eu der o dinheiro para a igreja, será que isso me vai levar para o céu? E em coro as crianças disseram bem forte: não, não, não. E ela disse: mas e se eu limpar a minha casa todos os dias, se eu cuidar bem do meu jardim, se eu embelezar o meu lar, será que isso me vai levar para o céu? E de novo as crianças em coro e bem alto: não, não. E se eu cuidar dos animais? E se eu for gentil com os meus amigos? Se eu amar a minha família? Será que isso me vai levar para o céu? Não, disseram as crianças. E com ênfase. E já estavam a ficar preocupadas as crianças. Então, como é que eu posso chegar ao céu? Perguntou a professora.
E um pequenito que era novo, ele tinha chegado há pouco tempo à escola dominical, mas ele disse: tu tens que estar morta primeiro. Foi a resposta dele. Queres ir para o céu, tens que morrer primeiro. Tens que estar morta. E não é que ele tem razão? É isso. O nosso tabernáculo tem que se desfazer primeiro. Este corpo não vai para o céu. Temos que passar por essa etapa. Uma transformação que vai ser dolorosa. Nós vamos passar por esse tempo. Se Jesus não voltar antes, se Ele não voltar para nos levar para Ele, isso significa que nós temos que passar por essa experiência de ter este tabernáculo a desfazer-se. Nós não vamos direto para o céu. Nós vamos passar ou por um acidente, ou por uma doença. Nós vamos passar por alguma experiência de envelhecimento que nos vai fazer sofrer. Há um perecimento, há um momento que nos vai desagradar, mas é o processo. E se isso é verdade, significa que todos nós temos a chance de ir para o céu, porque a taxa de mortalidade é de 100%. A não ser que Jesus regresse em breve, todos nós vamos morrer. Essa é a taxa de mortalidade em Portugal, no continente europeu. Aqui onde nós vivemos, todos vamos passar por essa etapa. Nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O autor aos Hebreus descreve esse lugar, essa casa, na verdade, como uma outra expressão, uma pátria. Ele fala dos heróis da fé, pessoas que deixaram um legado de fé e que aspiravam por uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Foi Deus que preparou esse lugar. Mais à frente, no capítulo 13 de Hebreus, o autor diz, na verdade, nós não temos aqui cidade permanente. Não é aqui na terra. Mas nós buscamos a cidade que há de vir. É essa cidade, essa pátria celestial, é essa nova Jerusalém, é o céu, é essa vida eterna que nós buscamos. E Pedro diz na segunda carta, no capítulo 3, nós, segundo a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro disse isto, nós, porque confiamos nas promessas do nosso Senhor, nós esperamos novos céus e nova terra. Nós esperamos, disse Pedro. E João, contemporâneo, ele diz, eu vi novo céu e nova terra. João diz, eu vi. Pedro disse, nós esperamos. Mas João disse, eu vi. Eu vi porque Jesus me mostrou o novo céu, a nova terra. Porque eu tenho para mim, por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós também veremos o novo céu e a nova terra. Na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós estamos ao lado de Pedro, estamos com Pedro, à espera. Nós aguardamos ainda. Nós ainda estamos à espera. Nós não estamos como João, que foi levado para aquele lugar onde ele pôde ver o paraíso. Ele viu o novo céu, ele viu a nova terra. Nós ainda estamos aqui, neste tabernáculo, neste corpo terrestre. Ainda estamos nesta experiência, por isso nós ainda esperamos. Mas nós esperamos com paciência. E nós vamos com paciência cuidando uns dos outros. E procurando encorajar as pessoas a desejarem este lugar. Porque essa pergunta que nós fazemos sobre se a pessoa já chegou a um nível, um ponto na sua vida espiritual, um patamar em que pode afirmar com certeza que se morresse hoje vai para o céu, ela tem que realmente esperar ir para o céu, desejar ir para o céu. Então nós precisamos cantar sobre o céu, falar sobre o céu, pensar sobre o céu, ler sobre o céu. Um cântico que nós já ouvimos, eu ouvi na minha infância e sei que alguns irmãos aqui conhecem. O cântico diz, o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e de gozo,
E lá eu hei de ver o meu Salvador, porque o céu é o lugar para onde eu vou e é um lugar maravilhoso. Ficar fora do céu é a pior coisa que pode acontecer a alguém. Seria a pior coisa que nos poderia acontecer a nós. Ficar fora do céu. Ficar fora desse lugar maravilhoso. Porque a alternativa é horrível. Ficar longe de Deus é perecer, é sofrer, é ser destruído. É a morte e é a separação eterna de Deus. A alternativa ao céu não é boa, não é neutra. Não existe lugar neutro. Não existe aniquilação da alma. A Bíblia não fala sobre isso. E alguém que recebeu essa revelação, essa nova revelação, é falso profeta. É mentiroso. Não é de Deus. O que vem de Deus é que há o céu e há o não céu. Há o lugar de Deus, há o paraíso de Deus e há a ausência de Deus, é estar longe de Deus, estar distante do Deus que criou todas as coisas boas. Então, por que desejar o céu? A mensagem do céu foi-nos dada para a salvação. É por meio desta mensagem que nós alcançamos a justiça. É assim que recebemos a justiça de Cristo. É assim que nós vivemos. O justo vive pela fé e viverá pela fé, contemplando o futuro, esperando no Senhor. Alguém pode achar e dizer que o céu é uma utopia, que é um sonho, uma miragem, uma fantasia, uma invenção dos religiosos. Alguém pode dizer isso. Eu sei que há quem diga. Nós sabemos que há quem diga que o céu é uma utopia. O céu é uma fantasia, uma invenção humana. São pessoas sem esperança. São pessoas que estão perdidas. Sabem o que estão a fazer aqui. Não têm propósitos eternos, mas terminam e levam ao desespero e, portanto, tantas lágrimas vertidas com agonia, com angústia, com amargura. Já o crente, o que tem fé, o crente encontra, ele descobre na descrição bíblica do céu convicção, esperança, conforto, confiança, serenidade, paz e alegria. Nós, crentes, que lemos a Bíblia com fé e que acreditamos no que nos aguarda, como Jesus explicou, como os seus discípulos escreveram, o que foi revelado, nessa expectativa do que aguardamos, nessa revelação, nessa descrição do que nos aguarda, nós encontramos convicção, para estarmos seguros, para termos firmeza, mas também para termos alegria, para termos consolo, para termos esperança, para termos serenidade, para experimentarmos paz. Então é lá que queremos guardar os nossos tesouros. É lá, é nesse lugar. É sobre esse lugar que nós vamos cantar agora para terminar a nossa exposição.